sou o professor Batata, sou professor de Química e o assunto de hoje é unidades de concentração. Para falar de concentração, eu sempre tenho que lembrar que a concentração é uma relação matemática entre a quantidade normalmente de soluto. Eu disse normalmente de soluto pela quantidade de solução, eventualmente pela quantidade de solvente. Hoje eu vou definir aqui duas unidades de concentração e para mostrar como se calcula a concentração, eu vou usar um exemplo que é uma solução com 40 gramas de NaOH com água em quantidade suficiente para 1 litro de solução. Claro, eu estou falando de uma solução aquosa. A concentração comum ela é definida com a letra C, às vezes com um M do lado, para dizer que é massa. E ela é a massa do soluto sobre o volume da solução. Para ficar mais fácil de entender as unidades de concentração, eu vou usar o índice 1 para representar o soluto e vou usar o índice 2 para representar o solvente. Quando eu não colocar índice nenhum, eu estou falando da solução. Não se esqueça que a solução é a mistura de soluto com solvente. Nesse caso eu tenho a massa do soluto e o volume da solução, não tem índice. E a unidade que eu uso? Sempre que eu expressar qualquer quantidade, uma grandeza física, eu preciso de uma unidade. Nesse caso, na concentração comum, também chamada grama por litro, porque a unidade de massa do soluto é grama e a unidade do volume da solução é litro. Para a nossa solução que está representada aqui embaixo, a concentração seria 40 gramas em 1 litro, ou 40 gramas por litro. Observe que eu posso usar uma regra de 3 para fazer isso também. Claro, se eu tenho 40 gramas em 1 litro, eu tenho 20 gramas em meio litro, e assim por diante. A outra unidade de concentração é a densidade. E o que é densidade? Densidade é a massa da solução, olha o índice, sobre o volume da solução, sem índice. Tá? Então, nesse caso aqui, a densidade eu poderia representar pela massa da solução, que é a massa do soluto, mais a massa do solvente. Tudo isso dividido pelo volume. As unidades da densidade podem variar. Pode ser grama por mililitro, é a mesma coisa que grama por centímetro cúbico. Pode ser quilograma por litro, etc. Para o nosso exemplo aqui, a nossa solução vai ter uma densidade igual. Massa da solução é a massa do soluto, 40, mais quanto que vai ser a massa do solvente? Bom, eu posso achar essa massa quando eu estiver preparando a minha solução. E essa massa dá aproximadamente 980 gramas de água. Então eu vou colocar 40 mais 980 em 1 litro. Então eu vou ter aqui, ó, 40 mais 980, 1020 gramas por litro. Ou 1,020 grama por mililitro. Pessoal, por hoje é só. Até a próxima.